Nós, esse ano, temos uma ênfase, e nossa ênfase é juntos fazendo a diferença. Você pode ver ali, tem um cartaz fixado ali, aquele é um instrumento musical, representa uma orquestra que juntos faz a diferença. Aqui você vai ver um grupo de pessoas, e assim nós entendemos também que a Igreja de Cristo pode fazer grande diferença quando anda juntos. Hoje nós queremos falar sobre oração e jejum. Nós temos divulgado que nessa próxima quarta-feira, dia 11 de abril, nós dedicaremos um dia para um dia de oração e jejum na igreja. Oração não é um tema assim tão raro de a gente conversar. Oração a gente faz no dia a dia, a gente ora quando acorda, às vezes, alguns, na devocional, fica a dica. Às vezes no almoço, nas refeições. Eventualmente nós oramos com a família antes de dormir. Aqui na igreja a gente ora bastante. A gente já teve hoje, eu acho que 4 orações até aqui. Fora as que tiveram antes. Então, na igreja a gente ora bastante. Então oração é um tema que não é tão estranho para a gente. A gente está habituado a orar. Aliás, diga-se de passagem, alguns comentam que oração, leitura da palavra ou a meditação, assim como o jejum, são disciplinas espirituais. E esses dias alguém comentou comigo que chama-se disciplina porque você precisa fazer uma forcinha para fazer. Porque se não fosse, você talvez pudesse chamar de um prazer espiritual. É assim que nem você faz uma atividade física, No início precisa de muita disciplina. O Jorjão esses dias estava conversando comigo, eu com ele. O Jorjão começou a caminhar, e ele disse que ele se acostumou tanto de caminhar de manhã cedo, longas distâncias, mais do que eu caminharia, e ele sente falta já quando não caminha. A caminhada para ele se tornou um prazer. Mas até que se torne um prazer, acaba se tornando um motivo de esforço da gente, de disciplina. Então assim, por assim dizer, a oração, o jejum, a leitura da palavra são elementos fundamentais para a vida cristã, para a maturidade cristã, para o nosso crescimento com Deus, e nós precisamos sempre nos disciplinar nessas matérias. Talvez a oração seja uma das que mais flui naturalmente para a gente. Eu quero começar então nossa meditação, nossa pregação de hoje, olhando esse versículo de Efésios. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, você pode marcar. Eu projetei ali, porque tempos atrás eu ensinei baseado nesse texto. Aqui o apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Efésios, praticamente nos últimos versículos, ele está falando ali sobre batalha espiritual. Ele dá várias instruções para a igreja, e no final o apóstolo Paulo fala de muita luta que a gente tem. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra Satanás que está agindo nesse mundo e agindo contra os servos de Deus, contra aqueles que querem seguir a Cristo. E Paulo termina então essa passagem ensinando a gente a orar, ou encorajando a gente a orar. Então ele começa dizendo assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito significa orar de acordo com a vontade de Deus. Orar no Espírito não significa falar com emoção, ou falar em línguas, ou orar em línguas, mas antes disso, orar no Espírito significa orar de acordo com aquilo que o Espírito, que foi revelado na palavra, que está em nós, pode nos dirigir. Então orar no Espírito. E quando a gente deve orar? Em todas as ocasiões, é sempre, Aliás, nesse versículo aqui, nessa tradução da Bíblia, a NVI, você tem 3 vezes a palavra toda. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, e fala ali no final por todos os santos. Tem 3 vezes a palavra todos aqui. Todos, toda oração, todas as ocasiões. Na Revista e Corrigida tem 4 vezes a palavra toda. Demonstra a ênfase que o apóstolo Paulo está dando na oração para a gente, nos ensinando. Aqui fala também que nós devemos orar com toda oração e súplica.
A oração tem a ver com pedidos nossos, tem a ver com súplica, tem a ver com intercessão, mas a ideia é orar com muita perseverança, né? Aqui fala que atentos e perseverem em oração. A gente não deve orar por coisas vãs. A gente tem que ter uma agenda de oração. Há coisas importantes para orar e às vezes a gente não tem discernimento, porque quando a gente ora no Espírito, a gente tem o discernimento, porque muitas vezes a gente ora por coisas que não são importantes para nós. E devemos perseverar na oração então por todos os santos. O apóstolo Paulo fala muito sobre oração. Em 1 Tessalonicenses ele fala: orai sem cessar. Parece que oração é alguma coisa que nós achamos que, né, não é tão estranho para a gente. A gente domina a oração. Talvez a gente deva voltar a um tempo, daqui a um tempo nesse ensino, nessa palavra. Esse versículo eu ensinei uns 2 anos atrás e aprendi muito olhando cada ideia que está embutida nesse texto aqui. Agora eu quero falar de uma forma um pouquinho mais específica hoje, é sobre o jejum. O jejum na Bíblia, dificilmente você vai ver o jejum desatrelado de oração. Você sempre vai ver o jejum com oração. Eu até escrevi, vou falar logo isso, porque jejum sem oração está mais parecido com greve do que outra coisa, né? Ou regime alimentar, talvez seja dieta. Mas o jejum bíblico está muito relacionado com oração. Eu quero olhar um pouquinho contigo, eu quero combinar uma coisa com vocês. Nós vamos olhar várias passagens bíblicas, tá? Esses dias alguém falou assim: puxa, eu me atrapalhei. Eu atrapalho todos, várias ocasiões. Então, se você é rápido na Bíblia, você pode acompanhar comigo abrindo. No Smart é fácil. Ou se não, você toma nota da referência, em casa você pode dar uma olhada na referência, tá? Porque nós vamos fazer um sobrevoo na Bíblia, olhar 3 versículos no Antigo Testamento sobre jejum e 3 versículos no Novo Testamento sobre jejum, para a gente ter uma ideia de como o jejum era usado na Bíblia, o que acontecia no seu contexto. Eu vou escolher um texto de cada para a gente ler, tá bom? Então você vê em Neemias, a gente pode abrir nesse texto nós vamos ler. Ali você vai encontrar o jejum atrelado com oração e confissão de pecados. Abra sua Bíblia lá em Neemias 9, versículos de 1 a 3. Neemias 9, de 1 a 3 diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestindo pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Então você vê aqui em Neemias, eles tinham estavam no processo de terminar de reconstruir o muro. A palavra de Deus foi encontrada, e eles então, quando encontram a palavra de Deus, eles se alegram juntos, e a alegria deles começa num momento de contrição, onde eles confessam seus pecados, eles reconhecem a maldade deles, reconhecem inclusive que os pais deles fizeram um pecado que estava ainda influenciando a vida deles. Então a gente vê nessa época de Neemias que o jejum está ligado diretamente à confissão de pecados, a quebrantamento e a oração. Depois, não precisa abrir, Gênesis 3:5, nós temos a história de Nínive, onde o profeta Jonas foi convocado por Deus para ir até aquela cidade, e o profeta no Antigo Testamento tem o papel de chegar na cidade, especialmente dizer: olha, eu venho em nome de Deus e dou a vocês o recado de que vocês estão longe de Deus, vocês estão pecando, vocês estão desagradando a Deus, vocês estão só pensando em si, brigando um com o outro, e Deus vai derramar juízo sobre vocês. Essa foi a palavra do profeta Jonas. E a gente vê que eles ouviram a palavra de exortação do profeta, eles se arrependeram, diz a Bíblia,
Inclusive o rei, quando soube disso, o rei se arrependeu e o rei convocou um dia de oração e jejum nacional. Diz a Bíblia que eles ficaram 3 dias, se não me falha a memória, em jejum e oração, e nem os animais comeram naquele tempo. Então, o jejum ali para Nínive, no tempo de Jonas, no livro de Jonas, tem a ver com um profundo senso de arrependimento que se segue com a confissão de pecados. E pano de saco e cinza, como vocês viram aqui nos textos, era muito comum, era uma prática muito comum do povo hebreu antigo, de, ao invés de então colocar suas túnicas, eles colocavam, os estudiosos acham que é um pano, um saco de fato, assim, tipo saco de batata, saco de ráfia, que chama aquilo. É um tecido áspero, é um tecido sujo, um tecido feio, para demonstrar sua penitência, sua tristeza. Alguns derramavam cinza na sua cabeça, porque a cinza é aquilo que sobrou da queima da lenha. A cinza não serve para nada, significa também dizer eu me humilho, eu não sou nada. Então eram alguns símbolos que o povo hebreu antigo se identificava com a tristeza pelo pecado, que o quebrantamento e o jejum então promoviam. No tempo do profeta Daniel, nós também vemos que quando Daniel soube que a querida cidade de Jerusalém seria destruída e passaria por um período de deserto por quase 70 anos, nós lemos ali na Bíblia que Daniel também botou pano de saco, se cobriu de cinza, e ele começou a confessar ao Senhor, não só os pecados dele, mas também os pecados que o povo dele havia cometido. E se você quiser tomar nota, dar uma olhada em casa, praticamente todo o capítulo 9 de Daniel é uma oração a Deus, de ele confessando a Deus, no espírito contrito, no espírito de quebrantamento, aquilo que, de uma certa forma, ele descobriu que estava errado com o povo de Israel. Então nós temos no Antigo Testamento fartas referências ao jejum ligado à oração. Quero olhar com você agora um pouquinho para o Novo Testamento. Você pode tomar nota dessas referências, eu vou apenas citá-las. Jesus, no início do seu ministério, antes de começar o trabalho apostólico dele aqui, o trabalho como Messias, Jesus se retira ao deserto. A Bíblia diz que ele passa 40 dias e 40 noites jejuando ali. Então havia algo novo que estava por acontecer na vida de Cristo. Já não era mais um jejum de arrependimento, porque Jesus nunca pecou, mas a ênfase desse tipo de jejum era mais referente a algo que estava se iniciando. Parece que o caminho de Jesus estava bem claro, onde ele devia ir e o que ele devia fazer. Mas ele, sabendo o que devia fazer, ele para e se entrega completamente a Deus. E a história a gente sabe, Satanás entrou, tentou desestimular ele do caminho que ele tinha proposto, mas a força espiritual que Jesus tinha naquele momento foi mais forte do que a ação do diabo. A igreja primitiva, lá no início, no livro de Atos, nós vemos que a igreja primitiva também jejuou. Se você quiser dar uma olhadinha em Atos, porque se você abrir em Atos, a gente já lê 2 textos numa abrida só. Não é tão difícil, viu? Atos 13, versículos 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Sam e eu recentemente ouvimos uma palavra acerca desse texto, e a pessoa que ensinava estava dizendo como é diferente para o nosso tempo, né? Hoje, quando a gente envia um missionário, a gente faz festa, a gente faz janta, a gente faz uma... E nesse tempo os caras enviavam o missionário e faziam um jejum de oração. Essa é a maneira com que eles lidavam com missões. Então, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ela é sustentada,
a oração e o jejum faziam parte daquilo que a obra missionária ensejava nas vidas de Paulo e Barnabé. Mas logo depois, no capítulo 14, a gente vai ver Paulo e Barnabé usando também a oração e o jejum para consagrar os presbíteros que estavam naquela região. 14, 23, você vai ler assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então você vê, há um jejum que está mais ligado com contrição, com arrependimento, com confissão de pecados, e há também um tipo de jejum que me parece que eu não erro ao afirmar que é um jejum que busca a Deus, pedindo a Deus a confirmação daquele caminho e a misericórdia de Deus para que os planos de Deus sejam executados pela pessoa, por Barnabé, por Paulo, por Jesus, pelos presbíteros ali, de acordo com o plano de Deus. Senhor, nos ajuda. Nós estamos diante do Senhor orando para que aquilo que o Senhor já revelou para nós possamos cumprir de acordo com o teu propósito. Mas o que é, afinal, o jejum? Você vê que a Bíblia fala muito sobre jejum. Orar, jejuar e humilhar-se diante de Deus, é a afirmação que eu estou colocando ali, são expressões de fé fartamente encontradas na Bíblia. Jejum e oração não dá para separar muito. Você pode orar sem jejuar. Aliás, esses dias no grupo de homens foi cômico, porque nós estávamos estudando um livro com várias lições, e naquele dia então estava separado para a gente estudar sobre jejum. E os espetos estavam na churrasqueira, e o barulhinho da graxa pingando, e alguém chegou para mim: mas que cena inusitada, vocês vão estudar sobre jejum hoje com a costela no fogo? Pois é, não vou só estudar hoje, vamos praticar a partir de amanhã, né? Mas assim, você pode orar sem jejuar. Agora, quando você jejua, a oração está presente, porque você faz com um propósito diante de Deus, e você se humilha também diante de Deus. A contrição, o quebrantamento, a humilhação está presente. Jejum na Bíblia, queridos, de um modo bem simples, é abstenção de alimentos, é não comer comida sólida, tá? A gente vê vários tipos de jejum por aí, não vou entrar no mérito. O jejum bíblico, o jejum que nós temos na Bíblia aqui e que nós vamos propor para vocês quarta-feira, é um jejum de alimento sólido, tá bom? E no final do texto de Mateus 4, quando Jesus foi, então, chegando no final dos 40 dias de jejum, a palavra diz que ele não teve fome. A palavra não diz que ele não teve sede, né? Beber, precisa beber, né? Então, mas há alguns jejuns na Bíblia que até líquido eles se privaram. Diante de uma batalha, houve uma situação lá que por 3 dias e 3 noites nós não comeremos nem beberemos até... Então, até isso tem, mas não é a proposta nossa. Então, o jejum bíblico que nós vemos aqui, o mais simples, o jejum, não é o jejum Nutella, é o jejum raiz, é parar de comer, tá? É parar de comer, se abster completamente de comida, tá bom? O jejum, como eu disse antes, ele tem um propósito, tá? O propósito básico do jejum é a nossa atitude de quebrantamento na busca da presença, da direção de Deus na nossa vida, tá? Agora, talvez tenha uma pergunta que a gente se faça: por que nós não praticamos jejum? Por que a gente não faz jejum? Quem já fez jejum aqui, levanta a mão. Puxa vida, fiquei surpreso. É um número maior do que eu já imaginei. Você está ligado, não é dieta, não é regime, não é jejum, eu estou falando. Que coisa boa, porque eu tenho falado com alguns falaram: eu nunca fiz jejum. Então, tá bom, eu achei que só a oração era um tema já conhecido, talvez jejum, eu errei, né? De uma forma positiva, o jejum também é bastante conhecido. Eu acho que, por que a gente não pratica o jejum?
Nós temos, nos anos passados, até falado um pouco de jejum aqui na igreja, mas a igreja protestante, de um modo geral, ela talvez criou um tabu com o jejum, porque algumas outras fés, algumas outras religiões têm o jejum como um meio para atingir um propósito, e talvez o jejum bíblico não tenha esse viés. Talvez porque o jejum está muito vinculado a boas obras. Eu faço o jejum porque eu quero conseguir um novo emprego, eu tenho um propósito diante de Deus, um propósito financeiro, um propósito de passar naquela prova. Eu não estudei, mas eu faço um jejum poderoso para passar naquela prova. Então, está muito vinculado a boas obras, a conquistas minhas, pouco ligado a o que eu falei no início, que a gente deve orar no Espírito, de acordo com a vontade de Deus, né? Então talvez a igreja protestante nos últimos anos tenha dado um passo para trás no jejum, porque virou tipo um ritual, né? E a gente quebra um pouco, a gente quer quebrar essa ideia de ritual, porque a fé cristã nos traz liberdade, né? Eu li uma afirmação que eu achei interessante, que alguns teólogos acham que a evolução da fé cristã, protestante, passou a ter um pouco de características internas, de devoção, de piedade, como oração, leitura da palavra, meditação. Isso ficou de lado nos últimos anos. Essas características de fé interna ficaram de lado nos últimos anos. E nos últimos anos a igreja estava mais preocupada em fazer um bom louvor, em ter uma boa pregação talvez, e um bom programa de jovens, e a igreja se profissionalizou e trouxe então alguns instrumentos de organização, onde aqueles elementos mais internos da fé, mais simples, que vem do movimento pietista, talvez da palavra, acabaram se perdendo e a gente quase não tem tempo para isso. É interessante que um autor que eu li diz que até 1954 houve um silêncio de 100 anos. Nenhum livro cristão foi escrito sobre o tema jejum. Então, não sei se é um tabu para nós, se a gente faz e não fala, o que acontece, mas o jejum, na história, promoveu um grande impacto na vida de muitos irmãos. Quando você lê alguns livros, você vai ficar surpreso com o que aconteceu na vida de grupos, de igrejas e de pessoas que jejuaram. É um fato interessante que eu descobri, que na Grã-Bretanha, em 1756, eu não sei quem foi o rei, esse rei declarou um jejum nacional. Ele estava no contexto de grande risco, porque a França ia invadir a Grã-Bretanha. E esse rei, então, preocupado, mas um rei com uma mentalidade cristã, com uma cultura cristã, ele diz assim: eu sei o que nós vamos fazer. Eu li na Bíblia que reis decretavam jejum por propósitos importantes que a nação deveria ter. E ele então resolve decretar um jejum. E quem é mais ou menos contemporâneo desse rei, mas não sei se viveu na mesma época, não pesquisei, mas escreveu acerca desse jejum, foi John Wesley. Eu achei muito interessante, no diário dele, dia 6 de fevereiro, ele diz o seguinte: aquele dia foi um dia de oração e jejum glorioso para a Grã-Bretanha, tal como raramente se viu em Londres. Cada igreja da cidade tinha gente saindo pela porta, sobrando fora da porta. A humildade foi transformada numa alegria nacional, porque a invasão francesa que ameaçava eles foi impedida, acabaram não invadindo. Então veja, Deus cumprindo seus propósitos, e um rei na história, eu não sei se esse cara é crente, não era, se esse cara tinha Cristo, mas algum princípio norteador cristão, esse homem tinha na vida dele. E pelo impacto então que o jejum traz com a oração na vida de muitas pessoas, na história da vida cristã, da história cristã, muitas pessoas começaram a procurar um mandamento bíblico acerca do jejum, para tentar justificar o jejum. O próprio John Wesley, numa certa época, ele estava tão empolgado com a experiência que ele teve na Inglaterra, com o rei, que ele estava dizendo, para ser
líder de grupo pequeno aqui na igreja metodista, o cara tem que fazer pelo menos jejum, senão não passa no... E começou a criar esse tipo de meta, certa época, né? A verdade é que por mais que muitos cristãos tenham procurado a base bíblica, o mandamento bíblico para o jejum, não encontraram nenhum mandamento de Jesus dizendo, façais jejum, senão... Não tem, nenhum. Mas na verdade, eu preciso dizer que jejum não é simplesmente um mandamento bíblico, ou nós não precisaríamos do mandamento bíblico para justificar o jejum. O jejum é uma oportunidade que a palavra nos dá, que Deus nos mostra, para que possamos experimentar mais intimidade com Deus nos nossos momentos de oração. Os judeus jejuavam. Em Lucas 18:12, você não precisa abrir, você pode tomar nota. Os judeus, esse homem, o fariseu, o publicano, chegou para Jesus e disse, eu dou meus dízimos e eu jejuo 2 vezes por semana. Era muito comum os judeus jejuarem, terças e quintas era o dia deles jejuarem. Mas eles jejuavam, muitos deles, numa relação de troca com Deus, numa relação de religiosidade. Eu tenho um propósito, eu quero mostrar minha ficha ali diante de Deus. Tanto que no texto bíblico o publicano diz assim, eu fiz tudo certo, eu sou a pessoa, o Senhor não me conhece, porque se o Senhor me conhecesse, ia ficar surpreso, o Senhor ia ganhar comigo. Por causa dessa relação de troca. Mas Jesus, eu gostaria que você abrisse o texto comigo, em Mateus 6, Jesus dá uma organizada nessa coisa do jejum. Mateus 6, você sabe, é o Sermão do Monte. É o ensino mais longo de Jesus. Foi o momento que Jesus, no início do seu ministério, ele sentou e ensinou tanta coisa linda, profunda, maravilhosa, que alguns mais eruditos dizem que essa é a constituição do reino de Deus. Há muita coisa profunda aqui. E Jesus, no capítulo 6, versículo 5, ele vai falar sobre oração. Ele vai nos dar algumas dicas sobre oração, depois você pode ler em casa. Mas especialmente o versículo 16, Jesus dá uma instrução para os seus discípulos e seus ouvintes, registrado na palavra que é para nós hoje. Ali diz assim, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa plena. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. É o que eu falei, o pessoal jejuava, os judeus daquela época, deixava barba, e fazia cabeludo, e chegava, que dor de barriga, o que foi? Estou jejuando, nem sabe, mas eu estou consagrado a Deus, eu estou aí numa batalha e tal. Então era de um farisaísmo, era de uma religiosidade, que talvez por isso a igreja protestante deixou de jejuar, porque é muito de boas obras no jejum, né? Tem cara de boas obras, tem cara de... Isso não serve para a liberdade em Cristo que nós temos, a liberdade no Espírito que nós temos. Mas Jesus, veja bem, começa essa parte tendo um ensino, uma orientação especial sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, na mente de Jesus, não havia dúvida que nós faríamos jejum. O que ele está fazendo aqui é organizar como deveria ser o jejum. Porque ele está dizendo que a gente não deve usar o jejum como um ato religioso de penitência
com o cabelo descabelado, ele inclusive diz: olha, aparência triste, cuidado com isso, não é por aí, não façam isso. Mas o que ele está nos ensinando sobre jejum aqui? Ele está nos ensinando que jejum, ele é uma maneira, através do jejum e da oração, é uma maneira do Senhor revelar a intimidade dele para conosco, porque ele diz aqui no versículo 18: mas apenas seu Pai que te vê em secreto. E ver é uma conotação, traz uma conotação de proximidade. Eu estou próximo da Carol, eu enxergo a Carol, eu enxergo ali os Strauss, eu enxergo as pessoas, eu estou próximo. Se você sair aqui do salão e gritar lá fora, eu talvez reconheça a sua voz, mas eu não terei uma relação de proximidade com você, porque eu não enxergo você. O que Jesus está tentando dizer é: gente, vamos continuar jejuando, mas o jejum tem a ver com você buscar mais intimidade com Deus, principalmente e prioritariamente, é buscar uma relação mais íntima com Deus. É um momento que você vai se privar daquilo que é tão importante para você, que é a comida, para mim também é, e já está na faixa dos 40, 50, 60, a comida passa a ter um gosto e um prazer diferente, eu reconheço isso. Tão bom discutir pratos, né? Agora eu entendo, lá no Instagram tem canaizinhos só de pratinhos de comida, né? Então o pessoal fica trocando receitas, né? É um prazer para nós. Para você abrir mão desse prazer que é tão fundamental, não, eu vou parar aqui, não vou comer, e nesse tempo eu vou orar. Lutero reitera isso, ele fez um comentário dizendo: Cristo não quis rejeitar o jejum, mas ele queria restaurar o jejum correto. Por isso Jesus não diz assim, se você jejuar, podia começar aqui dizendo assim, se você jejuar, ou você precisa jejuar. Ele está dizendo aqui, quando você jejuar, simplesmente assim, quando você jejuar. Então a pergunta é: por que é que nós, de certa forma, não estamos mais tão dedicados a essa prática tão bíblica do jejum? Essa frase eu quero compartilhar com você, diz assim: Jesus se baseava no princípio de que os discípulos jejuariam. E para quem deseja andar intimamente com Jesus, as suas palavras são um convite e não uma obrigação. Eu achei muito linda a maneira como ele colocou aqui. Quer dizer, nós não encontramos o mandamento, porque para quem é discípulo, o convite de andar com Cristo é irresistível. E quando você descobre que o jejum e pela oração você pode conhecer mais de Cristo, você vai dizer: sim, eu quero participar disso, é bom para mim. Que relação tem, ou teria, nosso ensino de oração e jejum hoje, com a nossa ênfase, que é juntos fazendo a diferença? Essa frase, juntos fazendo a diferença, a liderança da igreja extraiu essa frase deste versículo bíblico: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 21. O que Deus está querendo nos ensinar esse ano é que nós devemos ser um, juntos. Há um propósito para isso, para que o mundo possa crer. Então é uma unidade que tem um poder intrínseco nela, é uma unidade que testemunha de Jesus Cristo. Não é uma pasteurização como nós vimos esses dias. Os tão diferentes uns dos outros. No culto de abertura nós fizemos aquela dinâmica da cruz de Cristo aqui, com aquelas pessoas tão diferentes ao redor da cruz. Como buscaríamos unidade sendo tão diferentes? Que relação tem o jejum e a oração
com a unidade de Cristo. Esses dias eu estava pensando sobre isso e acho que Deus trouxe à minha mente uma imagem. Em qualquer bula, se é que dá para assim dizer, qualquer instrução de uma cola, qualquer cola, de qualquer tipo de cola, há uma instrução, independente da aplicação da cola, que ela é comum a todas as colas. Diz assim: limpe bem as duas superfícies antes de colar. Não é isso que diz? Se as duas superfícies não estiverem limpas na hora de colar, vai até colar, a peça vai colar, mas eu não sei se a peça vai ter durabilidade. A pessoa que vai usar aquela peça, eu não sei se ela vai poder confiar naquela peça por causa da impureza que ficou colada naquela peça. Aquela peça não ficou bem colada. Para que duas peças diferentes se unam, é necessário que as duas superfícies estejam limpas, livres de qualquer impureza. A unidade da igreja, a unidade da nossa igreja, juntos, está diretamente proporcional com a sujeira que tem entre nós. Nós só não somos mais unidos, mais conectados. Nós só não estamos andando mais juntos e perdemos o poder de testemunhar, porque há pecados entre nós e situações que nós estamos guardando, alguns de nós, por muitos e muitos anos. E passa o tempo, e o tempo vem, e o tempo voa, e você continua vivendo uma vida de não intimidade com Deus. E por mais que nós possamos olhar uns para os outros e achar que nós estamos bem espiritualmente, saudáveis espiritualmente, nós nem podemos imaginar que dentro daquela pessoa há coisas não resolvidas. Nós não podemos aprender esse ano sobre unidade da igreja, sobre andar juntos, se nós não pararmos um dia, para começar um dia, e nos examinar a nós mesmos, numa atitude de jejum e quebrantamento, dizendo, como o salmista disse: Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque senão, se nós não praticarmos isso, não vivermos isso, não entendermos essa realidade espiritual, nós até vamos nos unir. Mas o Pai da igreja, não sei se vai conseguir nos usar tão poderosamente como Ele poderia e gostaria de nos usar. Deus tem nos usado, pessoas têm se convertido. O retiro de jovens, houve um mover de Deus especial ali, houve um quebrantamento, houve confissão de pecados. Semana que vem, pastor Samuel, tem que ter uns testemunhos aqui na frente. O jovem não gosta de testemunho, então grava um vídeo, mas tem que ter, porque Deus está agindo. Mas Deus está agindo, apesar de nós. Unidade precisa primeiro começar entre cada um de você aqui, cada um de nós, com Cristo. A unidade com Cristo precede qualquer tipo de unidade horizontal. Então você está na sua família, você quer uma família abençoada, você quer uma família feliz, mas você não está com Cristo. Tem alguém diferente reinando na sua vida. Quem que é? Você. O Roger está ali sentado. Então, a minha unidade com Cristo, ela precede, é fundamental. Então, o dia de oração e jejum é um dia individual, onde você vai orar a Deus e vai pedir a Deus: Deus, há alguma coisa na minha vida que eu preciso acertar? Há alguma coisa na minha vida, há com alguém que eu não falei ainda, Senhor? Me mostra. Ele mostra. Ele mostra, te prepara, aperta o cinto, porque Ele mostra. E sabe o que vai acontecer contigo? Tu não vai querer resolver. Primeira reação. Aí você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir. Não há unidade na igreja se não tem unidade na família. Então nós viemos aqui, nos unimos aqui, os ministérios por faixa etária estão reunidos aqui,
E nós queremos ter unidade na família, porque esse ano Deus tem falado para nós temos que andar juntos com o propósito para que o mundo creia. Nós não vamos ser unidos na família, na igreja, se nós não tivermos unidade na família. Então, querido, antes de você falar em unidade da igreja, criticar os ministérios, sugerir de participar, cantar aqui na frente, quiser não sei o quê, você tem que acertar com seus queridos em casa. Vai falar com seu pai, sua mãe, e diz: pai, mãe, eu preciso. Vai falar com seu irmão, que há tempo você não fala, e acerta. Vai falar com aquele irmãozinho. Você tem que acertar com a sua família. Nós não vamos ter unidade na igreja se não tivermos unidade nas famílias. E em terceiro lugar, nós podemos então ter unidade aqui na igreja, quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros. Se não, gente, vai ser retórica, vai ser só um projeto bonito, vai ser um banner bem feito, vai ser um crachá no seu peito, uma camiseta. Vamos fazer uma camiseta muito boa. Você quer botar a camiseta? Não vai adiantar nada. Por isso que o nosso dia de jejum e oração tem a ver com um momento que nós estamos, eu vou com muito carinho falar assim, convocando a igreja, entende? Convocando a igreja para parar nesse dia e fazer o inventário da sua vida. O nosso tema é quebrantamento, é arrependimento. Esse é o tema do jejum. Alguém perguntou para mim, nós vamos fazer uma lista de oração para a gente orar por algumas coisas. A gente pode fazer listas, a gente encontra na internet. O problema é quando você faz uma lista, você começa a olhar para fora de você. Você quer orar por todo mundo e você acha que você está bem e não está bem. Então, esse momento é de olhar para dentro, é de olhar para dentro de nós, para dentro de você. Nós não vamos ter uma igreja saudável com impurezas entre nós. Nós não teremos uma família amorosa, saudável, leve, quando tem impureza entre a família. E você não vai ter uma comunhão pessoal com Cristo se tem impureza na sua vida com Cristo. Me vindo à mente uma palavra de Deus, versículo que está aonde? Santificai-vos, diz ali, né? Porque no meio de vocês farei proezas. Então a palavra de Deus é essa para nós hoje. Nós queremos conclamar a igreja para um dia de oração e jejum. Jejum não é religião, jejum é comunhão.